Fala galera, mais uma aula nossa aqui pessoal, tá? Nossa terceira aula gravada de geografia, né? Notícia interessante para vocês pessoal, que a CEA, né, postou uma nota hoje dizendo que acabou o rodízio ou apagão, né? Vamos ver se é verdade mesmo a história, mas a CEA ela colocando aqui que realmente encerra-se aí o apagão e o rodízio, né? Rodízio. A gente torce que realmente tenha dado tudo certo com relação a isso. Pessoal, a situação é o seguinte. Então amanhã a partir de amanhã, a gente já volta aí com as nossas aulas ao vivo pelo Proesc. Tá legal, pessoal? Gente, na nossa última aula a gente iniciou falando de hidrosfera, né? Que é a massa líquida em torno do planeta Terra, em cima ali ou subterrânea, né? Toda a massa de água que existe na Terra é conhecida como hidrosfera. A gente falou um pouquinho como se comportava essa camada de água através do ciclo e essas divisões aí. Falamos um pouquinho sobre os rios, a finalidade dos rios, como esse rio surge, desde a sua nascente até sua foz. E na aula de hoje nós vamos falar sobre água subterrânea, lençol freático e aquíferos, tá? A gente já comentou sobre esse assunto lá atrás, mas a gente vai só reforçar para vocês o que seria isso. Primeira coisa que tu tem que saber é que cerca de 1/3 de toda a água continental está armazenada ou no solo ou no subsolo. 1/3 de toda a água do planeta, né? Ou está no solo ou no subsolo. No solo, quando está em cima, ali nos lagos, nos rios, nos oceanos. E no subsolo, quando está debaixo da camada da terra. E aí surge a questão dos poços que a gente vai falar lá para frente, tá? Então, a parte dessa água está realmente ali retida sobre as rochas. E é uma coisa interessante tu saber que quando o solo ele é muito rochoso, tem muita rocha nesse solo, e a água quando ela bate em cima começa a infiltrar no solo, né, devido ali à força da gravidade, né? E ela bate em cima do solo e o solo ele começa a infiltrar essa água. Ou seja, aí nós temos a chamada água subterrânea. A água subterrânea é o efeito normal quando a água cai da chuva, toca no solo e o solo absorve essa água. Então eu quero te dizer o seguinte, quanto mais profundo essa água ela chega, a qualidade dessa água ela é muito melhor. A qualidade da água ela vai depender se o solo ele é poroso, pouco poroso ou mais poroso. O que é isso, professor? O que é o poro? É o furo entre as rochas. Se essas rochas estiverem bem compactadas aqui embaixo do solo, aqui embaixo onde tu está pisando, se essa rocha estiver bem apertadazinha aqui, ó, a água vai infiltrar com dificuldade e ela vai sendo filtrada, ou seja, os resíduos vão ficando e ela vai descer só água top, água pura, bem bacana para você. Então, e depende muito. Quando esse solo ele não é tão poroso, ou seja, as rochas estão afastadas aqui, ó, a água passa mais tranquila entre elas, a qualidade dessa água ela não é boa. Por quê? Porque as impurezas vão passando junto com ela. Então, quanto mais profundo, maior for a camada do solo, eu quero te mostrar aqui, ó, nessa imagem, deixa eu só marcar aqui para você. Mas essa imagem aqui ela é interessante, olha só, essa imagem aqui ela mostra um pouco disso. Você tem aqui o solo, né, a zona não saturada que a gente fala, e aí a chuva bate aí, e aí você percebe que o solo ele é formado por camadas. Olha aqui, ó, eu vou postar aqui para vocês uma camada aqui, outra aqui, uma terceira camada aqui, olha só. Então você vai vendo os poros e a água circulando entre esses poros. Ou seja, essas pequenas partículas de grãos, né, areia que ficam aqui mais embaixo, elas servem como um crivo. A água vai sendo filtrada passo a passo aí, como os senhores estão vendo aí. Beleza? Então isso é, na verdade, o que nós chamamos de águas subterrâneas. As águas subterrâneas provêm da infiltração da água das chuvas no solo, tá? E esse processo ocorre devido à força gravitacional, né, que está fazendo com que a água caia das nuvens carregadas e aí
caindo e a água vai passando por níveis e se acumulam em uma determinada camada. Professor, e o que é o aquífero? O que seria esse bendito aquífero, como muitos falam aí? Olha só, deixa eu puxar aqui para vocês, para a gente não... O aquífero é a primeira camada de acumulação de água. Quando a água vai infiltrando, ela se forma por camadas lá embaixo. Então o aquífero é aquela primeira camada, primeiro nível que a gente diz ali, ele é o primeiro nível, tá? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu puxar a imagem aqui, só um minuto. Deixa eu marcar aqui para vocês, olha, o primeiro nível de água aqui, olha aqui, ó. Certo? E aí ele se formou ali, o aquífero do nível do lençol, né? Ali é o aquífero. O que é o lençol? O lençol freático é a primeira linha de água que está entre o solo e o aquífero, ou seja, essa linha pontilhada que aparece bem aqui, ó, para vocês aqui. Então, isso é o lençol freático. O lençol é como se fosse aqui, a broca do poço, quando ela vai cavar, ela bate aqui nessa primeira camada de rocha. Quando ela estoura, é o lençol. E aí ela vai buscar água lá embaixo do aquífero. Então, o aquífero é a camada de água acumulada lá no fundo. Já o lençol freático é a linha que divide a rocha da água. Ou seja, quando o cara tá cavando o poço artesiano da tua casa, te liga, ele cava com uma broca, né? Então tá cavando, vai embora, já chegou 25 metros, 30 metros. Aí quando ele estoura essa rocha aqui, olha, quando ele estourou essa rocha, né? É a rocha que nós chamamos do lençol freático. Ele aqui embaixo, e aí o aquífero, que é a última camada de água que se acumulou, que ele quer buscar ela. Então ela vai estar lá embaixo, ele vai buscar. Beleza, gente? Então, hoje nosso subsolo ele é dividido assim, ele é dividido em faixa, como eu te mostrei aí, e possui grande reservatório de água subterrânea, né? Então hoje, principalmente zonas rurais, zonas urbanas, utilizam muito dessas camadas aí. As zonas rurais, então, hoje, principalmente para molhar a questão da agricultura, né, não utilizam a água dos rios, eles cavam esses poços, né, e aí utilizam essas águas para fazer molhar a plantação e tal. É assim que acontece, certo? E aqui eu quero mostrar uma outra situação para vocês aqui, rochas solúveis como calcário e mármore, né? Hoje essas rochas elas estão encontradas em grandes profundidades, né? E algumas estão dentro de cavernas também. E é interessante que essas cavernas elas se formaram há milhões de anos, algumas se formaram há milhões de anos, e elas foram esculpidas pela ação da água, né? E aí algumas cavernas interessantes, olha essa aqui, olha, ação erosiva, né, de águas subterrâneas em rochas solúveis, aqui em Serra da Ibiupaba, né, no Ceará. Você percebe aí, olha aí como foi esculpida pela ação da água, né? Então é coisa bem interessante. Então agora tu já sabe, o professor quer dizer que quanto mais profundo for meu poço, melhor a qualidade da água, sem sombra de dúvidas. A primeira coisa que tu tem que perguntar pro teu vizinho: vizinho, quantos metros deu o seu poço? Ah, fulano e tal, deu 20. Pai, quanto deu o nosso? 25. Opa, nossa água é melhor do que a do vizinho. Sim, só para você ter uma ideia, o poço artesiano, com uma água boa, estaria na casa dos 30 metros, né? Tem poço artesiano que chega a 35 metros de profundidade. O poço mineral, que é onde tira-se a água mineral, ele é mais de 40 a 50 metros de profundidade. Ele é mais lá de baixo. Então ele vai buscar água mesmo top, né? Ou seja, eu quero também te dizer uma coisa. Já é comprovado cientificamente que algumas águas próximas do Amazonas não tem boa qualidade, porque o solo ele é argiloso. Já quando você se afasta do Amazonas em direção, por exemplo, Porto Grande, Pedra Branca, Serra do Navio, Ferreira Gomes, Amapá, para ali, a água é de melhor qualidade, porque está se afastando do Amazonas. Ou seja, o Amazonas está aqui do nível do mar, né? E está subindo, você está subindo uma montanha, ó. Então, quanto mais montanhoso, mais profundo é o poço e melhor a qualidade da água.
Então, a maioria dos poços próximo do Amazonas, eles não têm água de qualidade, porque esse solo é argiloso. Exemplo, a água lá do Ambrósio, quem cavar poço ali não vai ter uma água de qualidade. Ali o pessoal da área portuária, quem cavar ali perto do posto Rafael Oliveira, por ali perto do mercado, a água ela não é de qualidade, certo? Ela não é de qualidade por quê? Porque ali foi uma área de lago no passado, então a água ali não é boa. O certo nem consumir água dali e receber água da Caesa que vem mais distante. Não sei se vocês já perceberam, a água que está indo para o Ambrósio, ela está vindo da Caesa do centro de Santana, através de tubos, né? Porque lá no Ambrósio não tem como cavar um poço ali. A qualidade da água ali seria terrível, teria que cavar um poço ali com mais de 50 metros de profundidade aproximadamente. Porque aquela área ali toda foi área alagada, nós chamamos área de subsidência. A gente já estudou sobre isso. A área de subsidência é uma área que era um buraco e ali foi sendo aterrado por ocupação humana. E agora, cavar poço, não teria como. Ali resto de vegetais e outras coisas ali se acumularam naquela região. Então não teria como. Beleza, gente? Pessoal, com relação às águas oceânicas, né? Eu já citei aqui para vocês que mais de 70% da superfície terrestre ela é coberta por oceanos e mares, ou seja, água salgada. E o restante aí, né, são águas doces e outras, né? Então, as águas oceânicas hoje, elas estão distribuídas nesses principais oceanos aqui que eu quero mostrar para vocês ao norte. Nós temos o Oceano Glacial Ártico, que passa mais de 60% do ano congelado, vocês sabem disso. Para a tua direita e esquerda, nós temos o maior oceano do mundo, que é o Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta, em tamanho e em volume de água. Mais à tua direita, perto do Brasil, nós temos o Oceano Atlântico, que é o grande oceano em movimentação econômica, envolvendo Estados Unidos e Europa, e assim vai que banha o território nacional, o território do Brasil. Nós temos mais aqui, deixa só pontuando aqui para vocês. Nós temos o Oceano Índico, olha, já apontei o Oceano Glacial Ártico. O Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo. O Oceano Atlântico está aqui. E aqui embaixo o Oceano Glacial Antártico, né? Então nós temos o Glacial 1, Pacífico 2, Atlântico 3, Oceano Índico 4, Oceano Glacial Antártico, 5 grandes oceanos que o planeta Terra possui aí, são 5 grandes oceanos, fora os mares, né? Nós temos o Mar da Arábia, o Mar Negro, o Mar Vermelho, o Mar da China, o Mar do Japão. Então, o que é um mar? O mar é uma porção de água com saída para os oceanos, né? Que a gente já vai ver aí para frente. Aí deixa eu só tirar aqui para vocês aqui para a gente continuar a aula. Tipo de mares. Os mares correspondem aí, olha, como eu falei, às porções dos oceanos, certo? Mais próximo do continente. Por isso, com grande profundidade, com alto grau de salinidade, como ele cita aí, né? Mais baixa um pouquinho do que os oceanos. Podem ser classificados em mares costeiros ou abertos. Os costeiros que estão mais próximos, né, da plataforma terrestre. E mares abertos, aqueles que têm acesso direto para os oceanos, como eu já pontuei aqui para vocês, né? Alguns mares estão próximos de alguns canais, né? E aqui mostrando para vocês, olha, o Mar do Caribe, você percebe aqui, ó, na tua esquerda, o Mar do Caribe, ele pega essa região da América Central, mas pegando umas ilhas ali como Honduras, Jamaica, Cuba, o próprio Haiti, né? Você percebe ali, né? O Mar Vermelho, como é ali na região perto da Arábia Saudita com o continente africano, olha ali, aqui é mais ao centro. E aqui nós temos o Mar Cáspio. Você percebe que o Mar Cáspio é um mar costeiro. Ele já está dentro da plataforma terrestre, né? Aqui, como você vê da direita, como se fosse um grande lago, mas que ele recebe água do que vem de outros mares, né? Golfos e baías. Professor, o que é um golfo, o que é uma baía? Um golfo é uma entrância. O que é uma entrância, professor? É um
um escavamento para dentro do continente, só que ele é maior. É como se fosse um grande lago ali, um golfo, é como se fosse escavou ali gigantesco e a água está entrando, formando assim como se fosse um grande praião, né, nessa região. E o que é a Bahia? Já é uma pequena fissura no continente que recebe água salgada. Um exemplo, olha o Golfo da Guiné aqui, né? Olha o Golfo da Guiné. Olha essa entrância aqui, o tamanho dela. Aí a gente vai aqui agora para uma baía. Olha a Baía de São Marcos. Olha aqui a entrância dela, muito menor com relação ao Golfo. Então o Golfo já é uma entrância, ou seja, uma abertura maior. Já a Bahia já é um escavamento menor com relação a um golfo, né? Então essa é a diferença entre um golfo, né, e uma baía. Por exemplo, a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. Você tem um território do Rio de Janeiro, você tem um buraco ali, uma pequena fissura. Já o Golfo do México, quando tu olha ali para a região da América Central, né, você já olha ali a entrância dentro do território mexicano, já pegando outros territórios ali. Certo, pessoal? Então, tranquilo. Na próxima aula a gente vai falar da dinâmica das águas, o que é uma onda, o que é uma maré, que é bem interessante tu saber, né? Mas na próxima aula a gente já explica melhorzinho para vocês aí, tá ok? Um abraço, tchau.